Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse material bônus para vocês sobre resistência à insulina. Então, se você está no grupo Desinflame, agora nessa segunda fase, você vai ter acesso a esse material hoje já. Eu vou disponibilizar para você. Vamos compartilhar essa tela para a gente entender um pouco mais do que é a resistência celular à insulina, tá? Bom, então vamos lá, vocês estão conseguindo ver, né, essa tela? Eu vou voltar aqui para que a gente possa entender juntos o que é a resistência celular à insulina. Então vamos lá. A resistência à insulina, ela é caracterizada por uma dificuldade ou uma diminuição da sensibilidade ou da resposta das nossas células à glicose, ou seja, à energia. E como que acontece isso, né? Na resistência à insulina, e aqui está esse termo pré-diabetes, mas detalhe, ela pode evoluir para um pré-diabetes ou não, nunca evoluir para um pré-diabetes. Então, o pré-diabetes seria uma consequência, mas que ela não é a única consequência disso. Deixa eu só consequência disso. O que que acontece com relação à resistência à insulina? Vou aqui no grupo tá pronto, agora já tô de volta. Então, o que que acontece com relação à resistência à insulina? Nós temos a dificuldade de metabolização da glicose das nossas células. Então, como que isso acontece? A nossa célula, ela tenta receber esse açúcar através da alimentação e não consegue. Seja porque ela tem essa ligação aqui que está comprometida, seja porque a insulina é de qualidade inferior, digamos assim. Então, como que a gente vai entender isso? As células do nosso corpo deixam a responder naturalmente. Uma coisa que é importante é pensar que glicose é uma coisa, hemoglobina glicada, outra coisa, insulina, outra coisa. Glicose é a quantidade de açúcar que nós temos livre, disponível no nosso sangue, a quantidade de açúcar que nós temos no nosso sangue. Essa glicose, em jejum, ela vai ficar em torno ali de 89, 90. O ideal seria até próximo 92, que representaria 5, 6 gramas de açúcares. Quando a gente tem uma ingestão alimentar de carboidratos, até mesmo de proteínas, nós vamos ter o quê? Uma conversão desse alimento em glicose. E essa glicose, no caso, 100% do carboidrato é convertido em glicose, vai ser absorvida. Uma vez que vai ser absorvida, os nossos níveis de glicemia vão aumentar. A questão é, a insulina nada tem a ver com a glicose, no sentido de hormônio. Ela é um hormônio importante e vital que faz com que as nossas células recebam bem essa glicose. E a resistência é essa dificuldade de receber. Então, como que isso acontece? Nós temos um consumo ali, muitas vezes elevado de carboidratos, açúcares, ou, por exemplo, uma dieta, uma alimentação que só tem carboidratos, não tem uma fonte de proteína, uma fonte de fibras. Nós vamos ter um aumento da concentração de glicose na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, o pâncreas vai produzir a insulina que é capaz de colocar essa glicose para dentro das células. Isso é uma paciente normal e isso é uma pessoa com resistência à insulina. A resistência à insulina é o vilão come quieto. Por quê? O excesso de insulina nos órgãos não causa prejuízo de função, mas exacerbação. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Bom, então eu vou mostrar também um outro modelo aqui, ó, do que é a resistência à insulina e outras possibilidades, além dessas que a gente vai ver aqui. Então, na resistência à insulina, o que que acontece? As nossas células não respondem bem à glicose. Então, a gente vai ter o quê? Uma dificuldade dessa glicose entrar corretamente nas nossas células. Logo, a gente vai ter um excesso na resistência, primeiro, de insulina. Então, o nosso pâncreas vai produzir muita insulina e, via de regra, de péssima qualidade, ela não vai fazer a sua função. E, além dessa hiperinsulinemia, a gente vai ter algumas complicações. Então, deixa eu ver se eu acho aqui para a gente ver juntos. Aí, quais são as causas? E pensando aqui da maneira mais simples possível. Então, a gente olha para excesso de peso e obesidade. Então, se você está acima do seu peso, você já tem predisposição ou, né, uma possível resistência à insulina. O sedentarismo, uma dieta inadequada, com muito carboidrato, muito açúcar, a idade avançada. Então, quando a gente envelhece, a gente vai tendo mais resistência celular à insulina. Distúrbios hormonais, como a síndrome do ovário policístico, ela é caracterizada por uma hiperinsulinemia.
predisposição genética, estresse crônico e sono inadequado. Além disso, o tabagismo. Então, o que que a gente vai ter? Uma glicose, muitas vezes baixa a princípio e depois alta, altos níveis de insulina, uma sobrecarga e uma possível falha na produção de insulina do pâncreas, um aumento da gordura, principalmente abdominal e visceral, uma diminuição de absorção de glicose, então um cansaço, uma fome. Muitas vezes essa paciente vai ter a sensação de que ela não se alimenta corretamente, não está sempre com fome. Um aumento da pressão arterial por ação secundária, eu já vou explicar isso, produção excessiva de glicose e gordura no fígado, e as inflamações gerais, como por exemplo a cantose nigras, escurecimento de partes do corpo. Aqui é um quadro que explica exatamente como é a resistência à insulina, que não é ainda o diabetes. Muitas vezes a paciente com resistência à insulina ela vai ter uma glicose baixa. Então, essa ou essa baixa glicemia é porque a insulina está muito alta. Então, aqui a gente pode observar que as células não respondem bem à insulina, então ela vai ficar elevada, mas muitas vezes a glicose vai ficar baixa. Por quê? Devido à alta quantidade de insulina, a glicose fica mais baixa. E já no diabetes, a gente vai ter uma elevação, a princípio, dos dois, tanto da insulina quanto da glicemia, e depois uma queda na insulina, que pode ser uma insuficiência pancreática. Então, a pessoa vai caminhar para um diabetes tipo 2, em que ela vai precisar utilizar a insulina. Na resistência à insulina, o que que a gente precisa fazer? Mas antes eu vou achar aqui sobre a resistência à insulina por um outro olhar, tá? Então, tem uma possibilidade que é a resistência à insulina causada por alérgenos alimentares e por Light Gut Syndrome, ou síndrome do intestino hiperpermeável. Então, isso é uma possibilidade que eu aprendi, né, com a doutora Denise Carreiro, que é uma nutricionista, para mim, né, a maior referência que nós temos no Brasil sobre resistência à insulina, síndrome fúngica e alergias alimentares. E aí ela trouxe esse pedacinho que eu estou querendo te mostrar com relação a outra possibilidade. Além do que a gente já sabe dos consumos, por isso que é importante a gente evitar o consumo de açúcares, de corantes, de adoçantes artificiais também. Então, ó, isso aqui é uma célula, tá vendo? Pode ser qualquer célula, tá? Pode ser uma célula do músculo, do fígado, enfim. Aqui a gente tem o intestino, tá? Eu sei que tá difícil para às vezes identificar, mas nós temos o intestino. Aqui nós temos as vilosidades, aqui a gente tem, ó, patógenos, sujidades, e a princípio tá tudo bonito aqui, ó. Quando esse paciente come o carboidrato, a glicose vai passar para a corrente sanguínea. E aqui a gente tem, ó, no rosinha, a glicose. Então, a gente tem a ativação do glúten, que vai vir para a borda da célula e receber essa glicose. Essa ativação de glúten acontece por estímulo de insulina, tá vendo? Então, a insulina vai sendo secretada pelo pâncreas, e aí ela vai ocupando esses ligantes e a gente vai ter essa resposta à glicose. Isso é uma paciente que não tem resistência à insulina. E detalhe, a resistência celular à insulina é ramificada. Então, você pode ter resistência à insulina no músculo, mas não pode, pode não ter, por exemplo, na parte hepática, na parte muscular e musculatura lisa. Então, ela é ramificada. E aqui a gente tem uma paciente com resistência celular à insulina. Note que essas vilosidades já não estão íntegras. Patógenos e sujidades, elas estão aqui no primeiro momento na lâmina própria do intestino e depois elas passam para a circulação sistêmica. O que que acontece? Aqui a gente vai ter a produção de antígenos, que a gente chama de imunoglobulinas ou lipopolissacarídeo. Esses antígenos, eles vão entrar na circulação sanguínea e vão produzir substâncias pró-inflamatórias, entre elas interleucina 6, interleucina 1 e TNF-kappa-beta. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas, por suas vezes, vão ocupar esses receptores de insulina, causando essa dificuldade da metabolização da glicose. Consequentemente, a paciente vai ter o quê? Uma glicotoxicidade. A glicose vai ficar alta em alguns momentos do dia. Alta para ter diabetes? Não, alta para esta pessoa. Então, ela vai ter ou a sonolência após a refeição, ou uma vontade insuportável de comer doce, ou parece que ela não comeu direito. Essa glicotoxicidade vai levar ao aumento da lipase lipoproteica, que vai aumentar a gordura visceral, que é campeã de produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, isso é um ciclo. O excesso de insulina não causa disfunção, mas exacerbação de função. Então, excesso de insulina no rim aumenta a captação de sódio, diminui a captação de cálcio, por isso que a gente vai ter a hipertensão ou desequilíbrio de pressão. Aumenta a captação de ácido úrico, por isso que o ácido úrico elevado é o primeiro indicativo, um dos primeiros indicativos de resistência à insulina. Ela altera a HGM-CoA redutase, então pode ter uma alteração de colesterol e um aumento do triglicérides. Para mulheres, a desregulação hormonal, porque mexe no eixo das gônadas, então síndrome do ovário policístico, cistos, miomas, aumento de gordura braço, quadril e coxa,
tudo relacionado à resistência à insulina. No caso de homens, hiperplasia prostática benigna, aumento do estrogênio, aumento de mama, gordura de quadril, tudo isso pode ser como resistência à insulina, tá? Infelizmente, não tem muito médico que acompanha isso, que pede insulina basal, que faz índice de Roma beta. Infelizmente, agora que as pessoas estão entendendo a relação da insulina com o emagrecimento, com a manutenção da saúde, e tem uma relação com antígenos alimentares. Então, uma pessoa que tem uma resistência à insulina, ela pode sim ter uma sensibilidade alimentar ou uma sensibilidade ao glúten não celíaca, isso pode contribuir sim, tá? Depois tem uma imagem do Emeran-Mayer que explica exatamente sobre isso. E aí, o que que a gente faz, então, na resistência à insulina? Primeira coisa, a gente escolhe alimentos que tenham um índice e uma carga glicêmica mais baixa. Então, sempre que você for consumir carboidratos, você prefere esse tipo de carboidratos. A gente precisa entender que alimentos como derivados do leite eles estimulam uma proteína que é insulinotrópica. Alguns aminoácidos presentes aqui podem ser de alto estímulo insulinêmico. Por isso, se você já tem resistência à insulina, seria legal que você evitasse o consumo de derivados de leite em excesso. Daí, a suplementação, ao invés de ser um whey protein, pode ser uma proteína vegana para você, tá? Aqui eu falo sobre carboidratos inteiros, então a gente sempre consumir pães integrais, cereais integrais, vegetais verdes, frutas frescas inteiros. A gente evita tudo aquilo que é ultraprocessado, que é açucarado. E o que que é o índice glicêmico? É a velocidade que o carboidrato presente naquele determinado alimento de forma isolada, então você comer sozinho se transforma em glicose. Por isso que a minha orientação é nunca comer o carboidrato sozinho, sempre colocar uma fonte de proteína. Então, o índice glicêmico de 55, a gente tem pães integrais, aveia, espaguete, quinoa, cenoura, farinha de mandioca, leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, maçã, laranja, manga, pêssego, damasco, leite e iogurte. Digeridos e absorvidos mais lentamente. Eles promovem um pouco mais de saciedade. Índice glicêmico de acima, né, de 60, 65, mel, batata, banana, abóbora cozida, abacaxi, cuscuz, milho, uva, abacate e mamão. E índice glicêmico alto, cereais, bolachas, sucos, melancia, tapioca e chocolate ao leite. Claro, gente, melancia tem um índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica baixa, então ela pode ser consumida. Rapidamente digeridos e absorvidos, e aí a gente fica com fome rapidamente. Qual que é uma estratégia importante para reduzir o índice glicêmico da refeição? Acrescentar fibras na refeição, sempre. Vai comer carboidrato? Proteínas e fibras, sempre, 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 sempre. Combine fontes de proteínas também. Vocês precisam aprender a comer mais proteínas em todas as refeições, independente se você gosta ou não. Eu falo assim que é obrigatório, não é opcional. E inicie a refeição pelos alimentos como fibras e proteínas. Isso tem uma redução de até 30% no índice glicêmico e na carga glicêmica dessa refeição. E aí o índice seria, além da velocidade, né, a carga, a gente tem que levar em consideração a quantidade de carboidrato na porção por alimento. Então, por exemplo, a gente sabe que pão, mesmo integral, ele vai ter uma quantidade muito grande de carboidratos, então ele vai ter um índice glicêmico e uma carga glicêmica alta. Então, não é só que ele leva, mas ele mantém a glicose ainda mais elevada, consequentemente, maior estímulo insulinêmico. Tá? E já frutas, por exemplo, tem mais água, consequentemente, menor estímulo insulinêmico. Aqui é um breve entendimento também, eu posso disponibilizar esses materiais para você. Então, a gente fala sobre a quantidade de energia que eles fornecem e quais são os alimentos fonte de carboidrato. Pães, arroz, massa, nuts, sementes também são fonte de carboidrato. Cereais, vegetais, leite e derivados têm estímulo insulinotrópico e são fonte de carboidratos também. E doces. E aqui o que que a gente entende? Além disso, a gente precisa pensar na quantidade de carboidrato por porção. Então, frutas, vegetais, tem baixo carboidrato por porção. 90 gramas de abacate tem só 9 gramas de carboidrato, já 50 gramas de pão tem 20 de carboidrato. Então, é importante que a gente esteja atento aos alimentos inteiros, íntegros, inteiros, tá? Aqui eu deixei também sobre densidade calórica, isso não é sobre estímulo de carboidrato, glicose, nada disso. Mas a densidade, ela nos mostra o quanto de calorias um alimento apresenta em relação ao seu peso por porção. Ou seja, quanto mais calorias em uma porção de alimento, maior é a sua densidade calórica energética. Pensando em emagrecimento, quanto menor
A densidade, mais interessante ele. Então, quais são as frutas que têm menor quantidade de carboidrato e que podem ser uma alternativa para o emagrecimento, que devem ser priorizadas? Melão, morango, melancia, pêssego, mamão e abacaxi. Aqui a gente está falando por 100 gramas, tá? Então, 100 gramas de melão tem só 29 calorias. Você poderia comer na... Vamos pensar assim, só uma comparação, tá? De um ultraprocessado. Uma barrinha de proteína ou uma barrinha de carboidrato, né? De cereais, tem em torno de 150 calorias. Você poderia comer 300 gramas de melão, até mais. Carboidratos, abóbora, batata, feijão, mandioquinha e mirtilo. São de baixa densidade calórica energética, então você pode consumir proteínas, tilápia, atum, maminha, peito de frango e patinho e dos laticínios para impacto de calorias. Então, quais são as melhores opções? Tudo isso aqui por 100 gramas, tá? 100 gramas ou 100 ml no caso do leite. Legumes e verduras, basicamente todos são de caloria negativa. A única coisa que a gente precisa observar é, se você está num processo de emagrecimento, você deve evitar coisas que são de alta densidade calórica energética. Então, por exemplo, não vou colocar ali, por exemplo, castanha, semente, essas coisas, sabe? A gente vai evitar para não ter um impacto de caloria. Isso pensando só em caloria, tá? Aí, o que que acontece? Alta densidade calórica são alimentos que fornecem muita caloria por uma porção menor. Isso não quer dizer que isso é ruim. Por exemplo, abacate, coco são alimentos extraordinários, ajudam na saciedade, mas é só para a gente ter um entendimento, tá? Então, para vocês ficarem atentas na quantidade calórica, porque às vezes a pessoa pega uma salada, aí ela vai lá e coloca castanha, azeite, parmesão, molho branco, molho rosé, molho de salada, e vai ficar com uma densidade calórica mais alta. E aqui tudo o que tem hiperdensidade calórica, tá? Não é nem muito, é hiperdensidade calórica. Sushi, chocolate, só para fazer terrorismo, tá? Só pra gente ficar atento, que às vezes, lá no planejamento nutricional, a Nutri colocou lá que eu posso comer 300 gramas de melão, mas é um absurdo, é muita caloria, só para a nível de conhecimento, tá bom? Aqui então dos carboidratos, e por último, mas não menos importante, a doutora Denise Carreiro me trouxe um conhecimento que eu não tinha até então sobre este estímulo insulinotrópico. Então, quando a gente pensa em derivados do leite, independente, né, essas proteínas hidrolisadas, as proteínas do leite, o que que a gente consegue perceber? Além deles conseguirem passar a barreira hematoencefálica, então, por exemplo, para pessoas que estão aí tratando questões comportamentais, TDAH, autismo, para crianças, não são boas opções. Porque eles têm a formação, eles são, né, molecularmente parecidos com opioides. Então, primeiro, eles podem travar o seu intestino e observe que talvez você tenha constipação porque consome muito, muito pão, muito trigo, muita farinha ou muito queijo. Então, isso é uma coisa que é verdade. Muitas vezes, por ser um opioide, ele faz isso aqui, trava o seu intestino. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Além disso, eles conseguem passar o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, eles podem sim ocupar receptores de aminas biológicas naturais e modificar o comportamento. Então, eles podem afetar a aprendizagem, interação social, função imunológica, função motora, sensorial. Além disso, pode gerar vício e, no primeiro momento, dão essa sensação de bem-estar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o consumo desses alimentos, tá? E além disso, para além, eles têm essa relação de terem, principalmente os derivados de leite, de serem de alto índice insulinêmico. Então, os laticínios, eu estou explicando aqui, ó, são considerados como tendo um índice glicêmico baixo. Então, a elevação da glicemia é baixa, portanto, ou entanto, os índices de insulina, eles aumentam. Então, eles têm se demonstrado de 3 a 6 vezes maior do que o esperado na base de índice glicêmico de alimentos lácteos, sugerindo que há um componente insulinotrópico nestes produtos. Assim, embora tenha sido estabelecido que a hiperglicemia é crônica, então o excesso da glicose alta por muito tempo pode levar à resistência à insulina, já também é comprovado que o excesso da insulina de maneira crônica também pode levar à resistência à insulina. Então, esses aminoácidos, eles interferem no metabolismo normal da glicose, particularmente em indivíduo com sensibilidade à insulina reduzida. Então, se você já tem dificuldade para emagrecimento, já consegue identificar a resistência à insulina, você precisa tomar cuidado com esses suplementos e alimentação, tá? Aí aqui fala sobre a ligação entre uma dieta de índice glicêmico alto e diabetes está relacionada a picos de glicose no sangue pós-prandial, mas também ao aumento da demanda de insulina. Então, a insulina, ela também é importante para que a gente possa olhar para a resistência à insulina. De fato, a hiperinsulinemia, quando induzida experimentalmente por um período de 20, 48, 72 horas,
em condições normoglicêmicas, então isso aqui, ó. Se a minha insulina está sendo elevada de maneira experimental de 48 a 72 horas em condições normoglicêmicas, então a dieta ela é de aumento de insulina, mas com a glicose normal pode induzir a resistência à insulina em indivíduos saudáveis. Por isso que é importante a gente entender sobre resistência à insulina. É bem conhecido que diferentes proteínas alimentares diferem sobre o seu efeito no metabolismo da glicose em humanos, e vários aminoácidos são potentes de estimulação e secreção da insulina. Então, derivados do leite têm o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Por isso que pode ser que eles elevem a nossa insulina. Para a gente tomar cuidado, tá? Não é terrorismo, é só para a gente tomar cuidado. Concluiu-se que hidrolisados de proteína estimulam a secreção de insulina em maior extensão do que a proteína intacta. Isso, aqui tá, a gente está falando sobre níveis pós-prandial, então a gente precisa pensar que talvez, né, ficar só colocando suplemento, whey protein, pode ser algo que não seja benéfico para a resistência à insulina, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu tentei fazer o mais resumido possível, né, para que a gente possa ter conteúdo, material, tá? Então, eu fiz esse, esse, esse resumo sobre resistência à insulina. É um assunto muito extenso, a gente vai falar mais sobre isso, mas para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, porque isso é muito pouco divulgado. Além disso, como que você pode identificar a resistência celular à insulina? Primeiro, fazer um exame de glicemia basal, hemoglobina glicada e insulina basal. A partir desses exames, a gente consegue fazer o seu ROMA-IR, ou ROMA índice de resistência, que ele tem que estar ali abaixo de 2,5 até 3, e o Roma beta, que a gente vê a beta, a função pancreática, porque o pâncreas, né, as células que produzem insulina são as células beta. A gente consegue ver a função pancreática. Muito difícil o médico pedir esses exames, hoje em dia já é um pouco mais, mas para a gente ter um ponto de atenção. Para o Roma IR dar alto, você precisa estar no começo da resistência à insulina. Por isso que é tão difícil a gente ter isso como um diagnóstico. O que que você também pode juntar as peças? Resistência à insulina é uma inflamação crônica de baixo grau. Então, se a sua ferritina está elevada, se o seu ácido úrico está elevado, se você tem alteração de colesterol e você tem uma diferença muito grande entre glicose e hemoglobina, então, tipo, minha glicose é 80, mas a minha hemoglobina está em 5,5, está me dando uma média de 102, 110. Tem uma diferença aí, tem algo acontecendo. Então, são pontos de atenção que você precisa ter. Para a gente sair só daquilo que é, sabe, normal, básico, para ter um olhar mais profundo. A resistência à insulina é uma inflamação crônica de baixo grau, então também faz parte do rol de inflamações. A gente precisa olhar para ela como um ponto de atenção, tá bom? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu vou disponibilizar esse material já hoje para vocês. Por favor, assistam. E qualquer dúvida, eu estou disponível. Um beijo.